a gente tem que lembrar que o mundo ele muda na conta-gotas, né? Não é um tipo de coisa vai aparecer, enfim, né? É aquele meme lá dos Simpsons, daquela cena lá que o Lenin quebra o vidro do esquife dele, né? Aí do nada os tanques de guerra comunistas, etc, né? Tenho que esmagar o capitalismo! As coisas são meio que no conta-gotas. Mas, cara, o que você acha? O que a gente espera daqui pra frente? Assim, você consegue ver uma leitura do porquê que as coisas estão se movimentando? Porque, por exemplo, eu tava lendo hoje, por exemplo, que essa ideia da Groenlândia, né, a narrativa ele quer fazer aquela como é, cúpula de ouro, acho que é assim que o termo, não sei como é que é o termo em inglês, né? Que seria cúpula de ferro, que seria se proteger de futuros possíveis ataques de uma Rússia ou de uma China. Aí a pessoa virava e falava, porra, mano, mas esses mísseis novos hipersônicos, tipo, muito provavelmente uma boa parte deles, senão a maioria passa, mesmo numa estratégia como essa, assim, né? E Groenlândia não parece ser um interesse econômico muito, né, terras raras, o que exatamente está acontecendo? Que isso. A Groenlândia, ela, além de ter o lance do espaço vital, que o americano disse, e o Trump usou o termo espaço vital, que é igualzinho um termo usado pelo Hitler, né? Que lá tem, além das terras raras, provavelmente tem muito petróleo e tem território. Então ele pode posicionar bases militares, pode colocar lançadores de mísseis que ficam muito mais próximos da Rússia. Então existe uma série de motivos estratégicos e financeiros, porque os Estados Unidos hoje depende extremamente das terras raras que vêm da China e do que ele consegue comprar de outros lugares. Então, supostamente, ele conseguiria ter uma produção própria. O lance que o Trump esquece, e muita gente esquece disso, que para criar-se uma planta de produção desse tipo de recurso, demora, no rápido, uns 4, 5 anos. No rápido, assim, se investir muito dinheiro e muita gente, 4, 5 anos. Né? A média, geralmente, disso demora 8, 10 anos. Então, seria um investimento para futuro, mas ele alega muitas coisas, entre elas a defesa, que faz parte do sentido, mas não é todo ele, né, Caio? Assim, a gente falou de aquecimento global, uma das razões dessas terras raras não estarem sendo exploradas, vou lembrar assim, não é como se a Dinamarca não fosse aliada dos Estados Unidos. Uhum. Não é como se a Dinamarca não fosse um país europeu e, por isso, se importasse muito com os indígenas de um país americano, né? De uma região americana. Não é como se os Estados Unidos quisesse explorar a Groenlândia de outra forma, sentar com a Dinamarca, eu quero negociar um acordo aqui, não sei o quê, toparia. Se quisesse aumentar o número de bases, toparia. Está fazendo dessa forma porque é o Trump. Essa é a parte que é Trump mesmo, uma personalidade própria e por aí vai. Muita gente fala, e eu tenho uma reclamação muito grande com isso, de que o petróleo venezuelano é ruim. As terras raras na Groenlândia, como é muito frio lá, é muito difícil de extrair. Não tem logística, porque é um lugar muito frio, não sei o quê. Olha, isso me lembra assim, umas discussões bobas do tipo, teve sentido a Inglaterra colonizar a Índia. Depois teve que provar que tinha, que foi economicamente sustentável o colonialismo. É claro que vale a pena você chegar num país e eu quero suas riquezas todas. Os Estados Unidos está fazendo isso não é com 1, 2, 3 países, não. Está fazendo isso com a Ucrânia. Os Estados Unidos disse que ia defender a Ucrânia até o final, não sei o que. Hoje está lá, Putin e Trump negociando, ratear a Ucrânia pela metade, isso aqui é meu, isso aqui é seu. E o povo que está lá, com um país dizimado, vai ficar sem seus recursos minerais para consertar o país que está dizimado da guerra. Uma coisa horrorosa que está acontecendo na prática, com duas grandes superpotências fingindo que fizeram uma guerra para ratear um país. Agora, em relação à Groenlândia, essas questões econômicas, algumas pessoas falam, não, é frio demais, não sei o quê. Aquecimento global é muito parte disso daí. A Groenlândia está ficando mais sustentável porque a Groenlândia degelou em quantidades catastróficas nos últimos 5 anos. Tinha uma época, eu não lembro o número exato, mas tinha uma época que eu li um cara, e eu acho que é interessante para o nosso público falar disso. Tem uma corrente, um processo físico no nosso planeta que se chama MOC, que é a água. Vocês vão reconhecer que filme é esse. A água vem do Golfo do México, vai até
pertinho do Ártico. O dia depois da manhã, se não me O engano. dia depois da manhã, exatamente. E aí ela capota. Ela desce porque uma é mais pesada, outra é mais salgada e por aí. Eu acompanhava um cientista climático que comentou que isso estava acontecendo, que o processo de parada da MOC não ia acontecer o que aconteceu no dia depois de manhã, pelo contrário, mas ia diminuir o número de chuvas na Amazônia, ia tornar o clima europeu mais inconsistente, por aí vai. Porque ele estava dizendo, olha, a quantidade de gelo que está saindo da Groenlândia, lembrando que a Groenlândia se chamaria Islândia, e a Islândia se chamaria Groenlândia, ou seja, a terra onde tem gelo de verdade é a Groenlândia, na Islândia tem verde. Trocaram os nomes, tem uma versão de que trocaram os nomes para enganar os piratas, para enganar os mercadores, os piratas, não sei o que, blá blá blá. O lugar está ficando mais habitável. E não é tão diferente assim da história do Trump com o Canadá. O Canadá é um lugar muito gelado, que com o aquecimento do planeta ficará mais habitável. A Rússia é um lugar muito gelado, que com o aquecimento do planeta ficará mais habitável. No hemisfério sul não existem regiões assim. A Argentina é o que deve ter mais espaço de gelo, e por aí vai, mas o continente afina lá, né? Ele fica menorzinho ali. Então, você ter um interesse renovado por colonizar essas terras tem sentido nesse momento. Tem sentido. Justamente esses catastrofistas que estão fazendo bunker e por aí vai, podem olhar a geopolítica internacional e pensar, não, o que a gente vai fazer? Bunker é bom, mas se mudar para o Canadá, se mudar lá para cima da Groenlândia, botar umas bases militares, talvez seja a única chance de a gente se viver de verdade. Então, tem sentido. Mas simplesmente tem esse barateamento da exploração das coisas e tem um outro barateamento que ele tem falado também muito abertamente. E no primeiro governo dele, o Pompeo falou também. O Ártico está degelando em grandes quantidades, por isso está cada vez mais fácil atravessar o Ártico de barco. Rotas marítimas que atravessam o Ártico são muito mais perto. Você leva da Europa para o Canadá muito mais rápido, você leva da Rússia muito mais rápido, é muito mais curto. Só que era muito inóspito. Agora você já está conseguindo fazer essa viagem sem nem navio quebra-gelo no verão e com um navio quebra-gelo no inverno. Ou seja, a rota do Ártico pode acontecer o ano todo e ser mais barato. Se alguém não sabe o que é um navio quebra-gelo, é uma experiência ver um vídeo com um navio quebra-gelo. Já viu, André? Já. É muito doido, né? Deve ser muito doido pilotar um negócio daquele. É basicamente uma lancha que sobe uma rampa, cai no gelo, e aí no que ela cai, ela quebra o gelo para o naviozão passar. Então fica um navio pulando e caindo para quebrar o gelo, para o navio grande passar atrás. Então, gente, enfim, era isso. O que eu queria dizer é isso. Essa história da Groenlândia toda e tal também está ligada a esse novo momento que a gente está vivendo da parte climática. Cara, E aí entra nisso o seguinte: atacar a Venezuela é mole. Atacar o Irã tem sua dificuldade, mas também os Estados Unidos já fez, poderia fazer de novo. Principalmente quando a gente está falando de atacar sem ocupar por terra. Tem um processo diferente. Mas tem quando os Estados Unidos ameaça toda a América, dizendo que a América é o quintal dele, todo mundo aqui da América sabe que se juntar todo mundo seria uma porrada feia, mas os Estados Unidos é o país que tem investimento militar maior do que todos os países da América juntos, somados, gente. Então, é um negócio extremamente complexo e lutar não é vou lutar contra os Estados Unidos. Beleza, pode resistir e tal, não sei o quê. Vai dar um trabalho, vai ser custoso para todo mundo, mas não é um passeio tanto para a Inglaterra tinha uma ilhota ali do lado da Argentina, né? Que aconteceu um negócio meio chato ali para os argentinos ali quando decidiram enfrentar uma potência, né? Mas aí, na Groenlândia, tem uma diferença muito importante, que os Estados Unidos faz parte da OTAN até então. Até o momento que a gente está gravando, faz. Semana que vem eu já não sei. Né? E esses dias, acho que foi ontem, quarta-feira ou terça-feira, alguns países da OTAN, né, como a França, a Dinamarca, alguns outros, foram 4, 5 países, mandaram tropas para a Groenlândia para garantir, provavelmente pensando em fazer uma dissuasão com o Trump. Porque uma coisa é o Trump, de repente, invadir e não ter mais do que 100 soldados lá, como deveria ter da Dinamarca. Agora eles aumentaram esse número, não sei exatamente para quantos, porque a matéria não dizia esse número, mas em breve deve sair. Mas imagina que invada com tropa e morra um soldado da OTAN nessa bagunça. E aí você vai ter um desenrolar mais complexo. Então, inicialmente, essas tropas foram
europeias foram para a Groenlândia para fazer uma dissuasão na presença. Olha, estamos aqui. Se vier, vai ter tiro. E se tiver tiro, meu irmão, Pô, mas o negócio pode escalar, né? Será que os caras vão enfrentar os homens? Mas esse é o ponto. Esse que é o ponto. É tudo um truco. Os europeus... Cara, como a gente estava falando muito dos Estados Unidos, mas a Europa, depois que perdeu todo o seu poder imperialista, suas colônias africanas, asiáticas e por aí vai, a Europa está cada vez mais ferrada financeiramente também. Então, o custo de vida nos países europeus está cada vez maior porque os europeus dependiam dos recursos que eles ganhavam, principalmente nas suas antigas colônias. Rafael, você está falando que países ricos são ricos porque eles colonizam outros países e roubam seus recursos? É isso que você tá... É tipo quando a gente vive com o pai e com a mãe e você tem um emprego, aí tu ganha um salário mínimo, mas quem paga toda a conta de casa, quem compra comida, é tua mãe e teu pai. Aí tu fala, nossa, o meu salário rende tanto, eu faço tudo. Aí um dia tu fala, vou morar fora. Aí quando você mora fora, tu aprende que tudo que tu gasta em casa deve ser do seu bolso. Aí rapidamente teu salário não dá mais. Era isso que acontecia. Então os países europeus tinham dinheiro sobrando para ter um nível de vida adequado para a população e tal, porque eles gastavam. Eu ouvi falar que é o comunismo com os muçulmanos e os imigrantes que estão fazendo a economia ruir. Não era isso? Isso aí é um bom argumento da extrema-direita. Não, essa galera aqui, a nossa vida melhora, porque eles estão comendo nossos recursos. Na verdade, é porque países como França, por exemplo, perderam recentemente. E, cara, colônias. E vai ser tão engraçado quanto esses países aí que nem filho tem, né? Expulsar todos os imigrantes, não tem ninguém que vai cozinhar, lavar, passar e vai ser interessante essa... Inclusive, é um questionamento de parte da população dos Estados Unidos já reclamando com o aumento do valor da mão de obra, né? Porque agora tem que pagar mão de obra para um cidadão norte-americano, ou quem está ainda lá está escondido, não está mais aceitando qualquer trabalho, porque não quer se expor, e aí você tem uma inflação da mão de obra, né? E aí você tem um problema generalizado. Se fodeu. Eu, como um jardineiro latino, né? Tem uma estabilidade, né? Tem uns condados muito ricos nos Estados Unidos que estão extremamente contra o ICE, e não exatamente porque ficou mais caro, mas é porque, o cara não veio. Meu jardineiro não veio, meu jardineiro foi pego pelo ICE, tive que contratar outro. Olha que trabalho chato, ter que contratar outro jardineiro aqui para minha mansão, não sei o quê. Perdi, sabe? Umas coisas assim, nesse nível, do tipo... alguns dos condados mais ricos dos Estados Unidos estão chateados porque a mão de obra ficou instável. Não é a gente reclamando do salário da doméstica. Que tem isso também, né? E eu fico imaginando que, assim, a Europa está nesse processo, Estados Unidos está nesse processo, eventualmente, talvez, os países asiáticos eles são um pouco mais resistentes aos processos migratórios, né? O Japão nem se fala, mas a China provavelmente também deve entrar aqui, começar a puxar gente e tal, porque, gente, a gente está lidando com um mundo em que a economia, em teoria, precisa crescer para não ter crise, né? E vai crescer para onde, né? De quando, né? E é complicado, assim, porque tudo parece muito conspiratório quando a gente para analisar essas coisas necropolíticas, etc e tal. Mas daqui a pouco eu tô até começando a acreditar que realmente os pessoas estão fazendo guerra só para diminuir a quantidade de gente no mundo e recolonizar a parada toda, né? Tipo, não sei. Eu acho que controle da população indesejável é parte relevante da ideia de guerra. Desde sempre. Você poder... Tem um caso na América, né? Na América Central, que é a Guerra do Futebol. Sabe desse caso? Não, esse eu não conheço. A Guerra do Futebol foi uma disputa entre dois países fronteiriços. Ele é chamado de Guerra do Futebol porque os dois países estavam numa tensão significativa quando teve o jogo El Salvador e Honduras. E aí começou uma briga de torcida e por aí vai, e isso escalou tensões e aí começou uma guerra. Caralho. Morreram 5.000 pessoas, mas as tensões já existiam antes, né? O estopim da guerra, a morte do príncipe Ferdinando, foi uma partida de futebol entre os dois países. Caraca, bicho. Gente, tem que acabar com esse Vasco e Flamengo aí, porque vai dar ruim aí. E aí a história dele era um país está exportando migrantes para o outro por conta de questão agrária.
por conta de concentração de terra, ausência de reforma agrária. 2 países, inclusive, já governados pela direita, não tinha nada de esquerda nenhuma na história. E teve uma guerra justamente porque, olha, você não está controlando o seu contingente de camponeses pobres direito. Você tem que parar de mandar migrantes para cá, porque eu quero que você controle o seu contingente de gente pobre. E esse é um caso muito emblemático, muito próximo, né? Morrer 5 mil pessoas depois de um partido de futebol por conta disso. Mas essa ideia de que, às vezes, você faz guerra para evitar que o povo do outro, o pobre do outro, e por aí vai, mantém seu povo encurralado ali, é comum, é um fato da história do mundo. E, em certo sentido, algum desses elementos estava presente nas 2 grandes guerras, por exemplo. Você ter uma preocupação com migração e por aí vai, com componente étnico dos países e por aí vai, era relevante. O que não apaga o fato de que um país que aceita imigrantes acaba sendo um país mais forte economicamente, acaba sendo um país mais forte cientificamente, acaba sendo um país mais forte industrialmente. O processo de migração, de receber novas pessoas para um país, acaba sendo um processo muito positivo para o país que recebe. Os Estados Unidos foi um país com esse fenômeno até muito recentemente. Tem um discurso do Reagan, olha só, em que ele comenta assim, a força do país, a força dos Estados Unidos, é porque qualquer um pode vir para cá e se tornar americano. Você não pode ir para a França se tornar francês, você não pode ir para o Japão se tornar japonês, você pode vir para o americano e se tornar americano. E essa seria a força do país. E isso também pode ser dito de outros impérios ao longo da história. Assim, o Império Mongol recebia um grande influxo da inteligência dos outros países. Uhum. A corte dos cães era uma corte muito diversa culturalmente. Ou então, se você for pegar o Império Romano também. O Império Todo Romano, império, né? A quantidade de indiano hoje na Inglaterra, eu acho que é um pouco também disso, né? Esse é o processo de volta. Que Sim, você invadiu meu país, você destruiu meu país está dizimado, para onde é que eu vou? Uma boa parte da elite do país volta vai para a metrópole. Acontece com os Estados Unidos. A história, o MS-13, que o Trump tanto odeia e tal, ele é feito por salvadorenhos e tal, mas ele foi criado nos Estados Unidos, na Califórnia. Fruto de quê? De gente que fugiu para os Estados Unidos da guerra civil que os Estados Unidos criou em El Salvador. Um elemento curioso desse que o Caio disse sobre os bilionários estarem fazendo bunkers e tal, é que eu fui ver um vídeo, um documentário norte-americano falando sobre isso, e existia uma preocupação muito, muito primeira, que era como controlar os funcionários no bunker no fim do mundo. Cara, isso é maravilhoso. Deixa eu introduzir isso aqui, Rafael. Porque o que acontece? Gente, pelo amor de Deus. Os bilionários estão construindo bunkers. Imagina um bunker clássico. Você tem uma região isolada, talvez escavado, você tem aquele bunker que está isolado de tudo. Sobrevive a gente tentando invadir, sobrevive a um ataque nuclear, sobrevive a uma guerra, sobrevive a qualquer coisa. Aí você vai criar e esse bunker, ele tem que sobreviver durante vários anos, então ele tem que ser meio que autossustentável, né? Então você pensa em toda a estrutura tecnológica. Só que existe um problema muito interessante, que é o seguinte: gente rica quer ser servida. E qual o problema disso tudo? Significa que quando acontecer toda a merda e a pessoa se enfiar dentro do bunker, ele precisa de trabalhadores dentro do bunker. Só que num cenário em que o mundo acabou, ou tá acabando, e você tá lá isolado, você, que é um bilionário, e essa galera toda que cozinha, que lava, que passa pra você, qual é a diferença entre você e eles? O que garante que esses caras não vão simplesmente assumir o controle e te matar e te transformar no... Não existe nada. E essa era a grande dúvida, uma espécie de contradição de o que fazer. Como é que você convence? Porque, em teoria, dinheiro não funciona. Tipo, o bunker é todo mundo a partir de agora, né? O que faz você ter poder sobre aquelas pessoas que não o dinheiro? Isso é muito interessante. Eu tenho uma teoria. Vamos Vocês viram, um pouco tempo atrás, um vídeo de um robô doméstico? Sim.
Do que faz China. tarefa doméstica, Sim. e que teoricamente ele ia aprender com IA como fazer as tarefas sem ter um controlador, mas hoje ele tinha um controlador remoto. Caraca. Então, eu trabalho com IA. Eu acho muito difícil que um robô desse aprenda de fato todas as coisas que necessita para fazer esse tipo de tarefa com IA. Você consegue ter tarefa doméstica e por aí vai, com alguma estandarização, customização. Aham. Mas o grau de estandarização ainda é muito grande. Então, essa ideia de que ele vai servir como... Talvez nunca. E aí, qual é a questão? Eu posso estar num bunker, que é um paraíso. Eu tenho um outro bunker, que é um purgatório, mas as pessoas, ao menos lá, estão vivas. As pessoas que estão no bunker purgatório controlam o bunker paraíso. E o bunker paraíso é cheio de robôs servidores. E aí, mas por que as pessoas não se rebelariam contra o bunker paraíso? Primeiro, porque se ela se rebelar, não vai para o bunker paraíso, ela continua no bunker purgatório. Ela não tem como sair dali e sair para o outro. Depois, se eu matar meu chefe só porque eu estou com raiva, ele pode apertar um botão e me desligar antes de eu matar. Ele desliga o trabalhador. Então, no final das contas, quando eu olhei aquilo ali, tudo bem, não precisamos chegar ao ápice do bunker. O que eu vi naquilo ali foi, eu tenho um trabalhador doméstico que é impossível de se rebelar. Esse aqui nunca vai fazer uma revolução haitiana e matar os donos da senzala. E matar o senhor na Casa Grande. Esse aqui não consegue se rebelar. Ele está à distância, quilômetro de distância, conectado pela internet, eu desligo ele no botão, e se ele fizer isso ainda por cima, tentar, eu desligo ele antes que ele consiga, ele é demitido e é expulso do bunker purgatório. Então, essa possibilidade, infelizmente, já foi construída e talvez calculada. É aquele filme lá, Elysium, né? Elysium. Wagner Moura, né? Mas, cara, isso aí é o cerne da ficção científica, né? A gente tá caminhando. Bad Ending a gente tá sendo escrito por Philip K. Dick ou qualquer desses derivados aí. Então, e se o grande investimento de IA, além de para todos as coisas que a gente possa imaginar ou não, é justamente para em poucos anos terem trabalhadores autônomos para servirem dentro dos bunkers. Porque os bilionários já estão assim, cara, que eu preciso do robô de IA, porque eu tenho que ter, no mínimo, seguranças de IA. Porque eles vão obrigar os trabalhadores humanos a me obedecer. Porque eles não vão ser eles não vão ser corruptíveis, né? Então é sobre isso também, sabe? Como você disse, né? Qual é a graça do bilionário existir se ele não mandar nos outros, não for servido, não for paparicado? Pô, os caras estão fazendo bunker que é um prédio dentro do chão, pô. Não é um negócio para sobreviver em tempos difíceis, é um negócio para viver em alta classe em tempos difíceis, né? Então, com estoques gigantes de comida, à vontade, com piscina. Cara, eu vi um bunker nos Estados Unidos que era um silo de mísseis. Meu irmão, tinha um andar inteiro que era uma piscina praticamente olímpica, só que num estilão bonitão, com cachoeira, com pedras ornamentais, negócio alto luxo. Se você não soubesse que aquilo tá dentro do chão, você ia achar que é um parque aquático. Será que não são as cidades subterrâneas dos Estados Unidos que o Monark sempre falou? Ele tava alertando a gente? É isso? Será que o Monark ele sabe de tudo? Acorda, cara! Acorda, gente! A gente falou sobre o interesse dos Estados Unidos no Canadá e na Groenlândia e tal. Na Groenlândia menos, no Canadá muito. Tem muita gente vivendo debaixo da terra, né? Você tem lugares frios demais de surgindo debaixo da terra e você tem um país que faz muita mineração. E não é mineração a céu aberto, é mineração subterrânea. E aí você tem os bunkers prontos, por assim dizer. Alguns já tem, como as pessoas passam meses debaixo da terra fazendo esses trabalhos e por aí vai, alguns já tem quadra de tênis, já tem piscina, já tem lugar para viver, centro de convivência e por aí vai. Você só falta transformar isso numa cidade ao invés de uma mina. Uma hora, né, a mina deixa de ter sentido e por aí vai. E eu falei que para ser empregado é difícil de acontecer, demora, talvez não se chegue, por aí vai. Mas sistema de alvo via já é um tema bastante discutido. Já é um sistema já bastante evoluído. Há um tempo atrás, você teve uma notícia que era bastante engraçada, que é um sistema de alvo, e o jogo era simplesmente você tentar não ser tagueado por ele, não atirava em você, mas se ele ficasse muito tempo mirando em você, ele te tagueava, você tinha perdido.
E aí o exército americano botou uns soldados lá para tentar evitar que o negócio pegasse e conseguiu. Porque eles reconheciam você a partir de andar. Então esses soldados perceberam que se você ficasse dando cambalhota, se você colocasse E é engraçado que a brincadeira era chamada de Metal Gear. Se você colocar uma caixa de papelão em cima de você e andar com a caixa Caraca. de papelão, não sei o quê, ele não te reconhecia. Cara, Kojima gênio, hein? Olha aí. ó. Gente, mas isso aí já faz muitos anos, gente. De lá para cá, esses sistemas de aquisição de alvo utilizando inteligência artificial chegou a um nível bastante grande. E é curioso isso estar sendo evoluído. Porque a ideia talvez seja uma ideia de controle de fronteira com arma automática. É uma coisa meio Team Fortress, assim. Você tem uma torre Uma ali turret. que atira qualquer coisa que se mexa. Caraca, hein? Eu acho que o objetivo desse episódio vai ser deixar todo mundo logo com a energia lá em cima, né? Caraca, bicho. E o pessoal Mas aí entra sempre que eu pergunto: a que custo que você quer viver no fim do mundo? Ah, o mundo foi pro vinagre, sei lá. A Groenlândia tá derretendo, o Polo Sul tá derretendo, aumentou em 1,5 metro o litoral. O mundo tá acabando. Tu quer viver mesmo? Eu sei que ele vai lutar para viver até o último dia, porque faz parte da gente. Mas você quer realmente pagar para morar num bunker? Tu é pobre, o máximo que tu vai fazer vai ser um quarto subterrâneo que não vai te adiantar muita coisa. Tu vai viver nisso? E o mais engraçado esse mundo é muito bom para os ricos, né? Não é como se esse mundo fosse ruim para quem é rico. Perder um pouquinho de riqueza para preocupar com o aquecimento global, para não sei o quê. Pô, é tão ruim assim. O tema disso tudo que a gente está falando é uma certa radicalização das elites contra os pobres. Uma que é ideológica, que não é do tipo racional e vai ser melhor para eles e tal. Não, gente, talvez um impostozinho ali sobre os mais ricos para plantar árvore e substituir carro a gasolina por carro elétrico e botar uns metrô. Sim. E por aí vai, e evitar que essas merdas acontecessem, fosse melhor para quem está construindo bunker. Provavelmente é mais barato construir bunker, né? Convenhamos que esses bunkers são luxuosos e caros demais de serem construídos. Sim. Para ser mais barato do que... Claro. Mas eu estava conversando com um amigo esses tempos aí sobre como essa figura da elite, ela mudou muito do século XX para o século XXI, né? Antes você tinha... E assim, eu sei que não era bom, eles não eram bonzinhos assim, né? Mas antes você tinha pelo menos uma elite que, por exemplo, fazia doação para grandes universidades, né? Tipo, trabalhavam num retorno para a comunidade, de certa maneira, né? Queriam que o nome dela tivesse em prédios. Perfeito. O Instituto Rockefeller... Sabe? Eles queriam que o nome deles fosse valorizado, reconhecido como grande, Sim. como bonzinho, não sei o quê. O homem mais rico do mundo passa o dia inteiro no Twitter, que é dele, na plataforma dele, querendo ser odiado pelo maior número de pessoas possível. É impressionante. Não, realmente. Mas aí você vai entrar na discussão que eu acho pessoalmente bem interessante, que é herdeiros. Cara, e aí vou dar uma visão pessoal, de experiências muito pessoais, sobre pessoas que não são lá muito ricas, mas têm uma condição muito boa de vida. Vocês que estão me ouvindo e vocês aqui que estão conversando comigo, já trabalharam para filho do dono de uma escola, filho do dono de uma empresa, filho do dono de alguma coisa que você entrou para trabalhar há pouco tempo? Cara, o dono, o fundador, ele trata os funcionários de uma forma, como o André disse, não é que o cara é uma pessoa bondosa, não é o padre Júlio Lancelotti, né? Mas ele trata, geralmente, com mais respeito, com mais cuidado, com mais atenção. Rola a cesta de Natal com qualidade. Agora, tu trabalhou com o dono. Aí, o dono tá velho, põe o filho no cargo. Meu irmão, a empresa muda radicalmente. Geralmente, se torna uma empresa insuportável. Eu trabalhei em 3 escolas. 3 escolas que passaram por esse processo. Eu trabalhei para as fundadoras da escola, depois elas passaram para as filhas. Cara, a escola ficou horrível. Precarização, dificuldade de comunicação, não tinha respeito, esculacho. Assim, coisas bizarras, pô. E aí, esse lance da nova elite
ser tão ruim, tipo aqui no Brasil. No Brasil, a elite brasileira é uma das piores. E justamente eu acho que tem uma grande parcela desse lance de serem herdeiros. Né? Nunca precisaram trabalhar, sempre foram mimados desde sempre, nunca aprenderam a dar valor absolutamente nada, então eu acho que todo mundo tá a seus pés e por aí vai.